Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27, fala sobre a conversão do carcereiro. Amém? E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é o versículo 30. Amém, gente? O versículo 30. Uma pergunta que aquele carcereiro ele fez ao apóstolo Paulo e a Silas, que chamou a minha atenção. Amém? Amém, igreja? Eu vou pregar sobre o que hoje? Eu vou pregar sobre o tema mais importante do cristianismo. Não existe nada mais importante no evangelho do que a vida eterna. Você se preocupa com a sua vida eterna? Sim ou não? Você se preocupa com a sua salvação? Você busca a salvação? Você pensa nisso? Se tem uma coisa que menos os cristãos pensam nos dias de hoje, é onde passarão a eternidade. Amém, gente? Você sabe por que muito se preocupa com as coisas materiais, muito se preocupa com o corpo, com o carro, com a casa, e pouco se preocupa com a vida eterna? Porque a vida eterna, ela não faz parte desse plano. Amém? A vida eterna, a salvação, irmãos, ela não faz parte desse plano de vida. E nós vivemos somente para essa vida. A nossa preocupação, ela gira em torno desse mundo, das coisas desse mundo. Qual é a nossa preocupação? Pagar conta, ganhar dinheiro, ter um corpo sarado. Qual é a nossa preocupação? As nossas preocupações giram em torno de quê? Dos prazeres carnais, dos prazeres que as coisas do mundo podem nos oferecer. A gente não se preocupa muito ou quase nada com a salvação ou com a eternidade, porque nós não paramos para pensar que ela um dia vai chegar. Amém? E ela pode chegar para mim, para você, o mais rápido possível, ou mais rápido do que você possa imaginar. Diga graças a Deus. Porque você se tornou cristão? O que fez você ingressar na fé evangélica? O que fez você decidir seguir a palavra de Deus? O que fez você decidir andar com Cristo? O apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa esperança, irmão, ela se resume somente a essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Você sabe por quê? Porque tudo nessa vida um dia acaba. Concorda comigo, sim ou não? O corpo acaba, o dinheiro acaba, a saúde acaba, o prazer acaba, a riqueza também, inclusive a nossa própria vida. Um dia ela vai se acabar. Um dia tudo chegará ao fim. E só a alma existirá para sempre. E seria com ela, seria onde ela irá passar a eternidade, com que nós deveríamos nos preocupar. Amém? Qual é a maior preocupação da sua vida? Qual é a maior preocupação que você tem na vida? Seria realizar um sonho? Seria pagar suas dívidas? Seria você ficar rico? Qual é a maior preocupação da sua vida? O carcereiro, quando Deus ele causou o terremoto que despedaçou as portas da prisão, livrou Paulo e Silas daquela prisão, ele entrou em desespero e ele ia se suicidar, ele ia se matar, porque sabia que ia morrer. Foi quando Paulo e Silas bradou:
não faça nada com você, pois nós estamos aqui. Amém? Ele se aproxima de Paulo e Silas e faz uma pergunta que é muito raro de se ver nos dias de hoje dentro da igreja. Muito se pergunta, as pessoas perguntam muito: o que eu faço, pastor, para ser curado? O que eu faço para Deus mudar a minha vida? O que eu faço para Deus mudar o meu marido? O que eu faço para Deus me prosperar? Mas pouco se pergunta: o que eu faço para ser salvo? Você já perguntou isso? Olha a pergunta do carcereiro a Paulo e Silas, no verso 30 do capítulo 16 do livro de Atos. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a pergunta dele? Que devo fazer para que seja salvo? Foi isso que você perguntou quando você chegou na igreja? Foi isso que você perguntou quando você chegou na fé? Quando Jesus te encontrou, quando Jesus te buscou, quando Jesus tirou você do mundo e trouxe você para o caminho dele, foi isso que você perguntou para ele? Não, certamente que não. Não foi isso que nós perguntamos a Jesus: mestre, o que eu faço para ser salvo? E muitos já estão há anos dentro da igreja e nunca perguntaram isso, porque não se importam em ser salvo. O que as pessoas querem é mudança de vida na terra. O que as pessoas querem é felicidade aqui e agora. O que elas querem de Jesus é realizar seus sonhos, é obter milagres, bênçãos do reino de Deus. E mal sabe elas que não existe milagre maior, não existe bênção maior do que a vida eterna. Amém, gente? E eu vou dizer para você uma coisa: Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para lhe dar outra coisa a não ser vida eterna, a não ser salvação. É isso, gente. Era para ser isso aqui a nossa pergunta constante. Era nisso que deveria girar a nossa vida. A nossa preocupação, todo o nosso desejo deveria estar focado nisso. O que eu faço para ser salvo? Ninguém nunca pergunta isso para a gente. Eu não me lembro de algum dia algum irmão na igreja me procurar e perguntar: pastor, o que eu faço para ser salvo? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as orientações de Deus para que a gente alcance a salvação? Nós temos que rever os nossos valores. Nós temos que observar o que tem sido prioridade para nós. Amém, gente? Nós temos que analisar se de fato e de verdade o reino de Deus, ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Eu estava lendo essa semana essa passagem aqui e eu estava meditando: meu Deus, ele não perguntou o que deveria fazer para ser curado. Certamente ele deveria ter muitos problemas familiares, como todos temos, mas a preocupação dele foi saber dos apóstolos o que ele faria para que Jesus Cristo também os salvasse. Amém? Quem entendeu, por favor? É isso que nós temos que mudar nessa nossa caminhada cristã. Nós temos que focar um pouco mais no céu e desfocar das coisas aqui da terra. Diga graças a Deus. Você sabe o que é necessário se fazer para herdar a salvação? Vamos ver alguns pontos. Vamos para Mateus capítulo 19, versículo 21. Vamos ver o que Jesus disse para o jovem rico, quando ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. No versículo, Mateus 19, no versículo 16,
Assim diz a palavra: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, que foi o jovem rico: mestre, que eu farei de bom para alcançar a vida o quê? Eterna. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Está escrito aí, sim ou não? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro na onde? No céu. E Jesus conclui: depois que você vender os teus bens e dá aos pobres, você vem e segue-me. Diga graças a Deus. O que foi que Jesus disse para o jovem rico? Na questão, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse que ele deveria vender todos os seus bens, dar aos pobres e depois fazer o quê? Segui-lo. Jesus pediu que ele se desprendesse do material. E aqui está uma das causas e razões pelas quais muitos não herdarão a vida eterna. Porque o ser humano, por natureza, é materialista. O ser humano é materialista. O ser humano, ele vive em torno do material. O ser humano respira o material. Você quer arrumar uma confusão com alguém? Toque nas coisas que ela tem. Mexa no seu dinheiro. Arranhe pelo menos o para-choque do carro dela, para você ver a confusão que você vai arrumar. Muitos perderão a salvação, porque não conseguem colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em suas vidas, porque são materialistas. São pessoas que vivem em torno do dinheiro, vivem em torno de comprar e vender. Só se preocupa com bens, em conquistar, em ter, em possuir, e se esquece do principal, do mais importante, do mais valioso, do mais precioso, que é a comunhão com Deus. Amém, gente? A vida eterna. Jesus disse para ele: se você quer ser salvo, no seu caso, jovem, você precisa se desprender. Você precisa tirar do seu coração o apego, o amor que você tem ao dinheiro. E eu quero que você vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Depois que você fizer isso, você venha e siga-me. E ele ficou triste. Ele ficou muito triste com aquela exigência de Jesus, com aquele pedido de Jesus, porque ele era muito rico, ele era dono de muitas propriedades. Amém, gente? E essa é uma das dificuldades que nós, pregadores do Evangelho, encontramos hoje dentro da igreja: fazer os irmãos se desprenderem do material. Você já viu o que as pessoas fazem no desejo de ficarem ricas? Elas dão fortuna para os falsos pastores. Elas depositam fortunas, verdadeiras fortunas, em altares imundos, em altares onde o único Deus que é louvado, adorado e buscado é Mamon, Satanás. Por quê? O desejo que as pessoas têm, a gana que elas têm pelo material, fazem com que elas façam isso, com que elas doem milhares, milhões, achando que com aquilo Deus irá dar a elas 100 mil vezes mais. Observe que quando Jesus manda ele vender, Jesus não manda ele dar aos pastores, à igreja ou a ele próprio. Jesus manda ele dar aos pobres. Amém?
e ele assim não o faz. Então, no caso dele, Jesus disse que ele deveria deixar de ser um homem material. É claro que Jesus testou aquele jovem. Amém, gente? Jesus não iria deixar ele vender tudo que ele tinha e dar para os outros. Eu não creio que Jesus permitiria isso. Jesus falou assim para ver o coração dele, para ver a intenção dele, para ver se prontamente ele ia falar: sim, Senhor, espera um pouquinho que eu vou ali, vou vender tudo, vou doar tudo e vou voltar e vou lhe seguir. Não, ele foi embora triste, contrariado, porque ele era muito rico. Amém, gente?